Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula a gente vai fazer a instalação do Git. É apenas um aplicativo e algumas configurações básicas que a gente vai ter que preparar. E vou explicar um pouquinho de como o Git funciona também, para a gente conseguir dar continuidade para depois utilizar outros aplicativos, outros sites que se utilizam do Git. Por exemplo, o GitHub, que vai ser o foco desse curso, mas também existem outros, por exemplo, o GitLab, ou se você quiser, por exemplo, usar isso integrado ao Azure DevOps, tá bom? Então vamos lá, a gente pode fazer só uma busca simples aqui, Git, e a gente vai conseguir achar. É esse primeiro link aqui, tá bom? Então vamos clicar nele. E aqui a gente consegue fazer a instalação para o Windows, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser focado no Windows, mas eu vou deixar em parte escrita como funciona para o Mac e para o Linux, tá bom? Então no momento da gravação eu estou com 2.43.0, tá bom? Então talvez, dependendo de quando você estiver instalando, vai vir um pouco diferente, beleza? Eu vou pegar o standalone, tá bom? Porque ele é o tamanho maior, que é o que eu preciso. Eu não quero um portátil. E o meu é o 64 bits, tá bom? Então vamos instalar ele aqui. Vamos colocar nos meus downloads. Tá terminando a instalação. Ele é bem pequeno, tá? Terminou, beleza. Vou abrir aqui, ó, agora ele aqui. 2 cliques. E a gente vai começar a instalação dele, tá bom? Eu vou dar sim aqui. E vamos lá. Next. Aqui é só pra gente saber o lugar onde ele vai ser instalado, tá bom? No disco C, então. Beleza. Eu já tenho uma pasta disco C, né? Então eu vou meio que sobrescrever. Porque eu tinha o GitHub instalado aqui, o Git instalado, eu peguei e limpei, né? Pelo jeito não limpei tudo, mas beleza, então a gente vai instalar no mesmo. E aqui a gente não precisa colocar nada desses aqui, a gente pode ir com o padrão do que já está. E não criar um Start Menu Folder, não posso deixar criar, tá bom? Então eu vou dar um Next. E aqui eu não preciso mexer em nada. Eu posso dar um Next também. Aqui eu posso deixar o Let's Git Decide. Beleza. Nesse daqui, vamos ver. Git, eu tenho use Git from Git Bash only. Git from the command line also third party software. Vamos nesse aqui, porque ele é o recomendado. Então não vamos mexer. E vamos nesse aqui também, tá? OpenSSS Library também. Checkout Windows Style, tal, beleza. Vamos também no primeiro. E usar como default também, Next. E a gente pode usar esse primeiro aqui também. Do not use credentials helper. Nessa parte aqui a gente pode usar o nome. A gente não precisa de nada de credenciais aqui não. Enable files, eu posso pegar o primeiro mesmo. E aqui eu não quero nada a mais, também só dá um install, beleza? Então foi basicamente a instalação padrão, beleza? Agora é só deixar ele aqui em instalar. Pronto, terminou de instalar. Porque eu posso ver que, por exemplo, se eu clicar com o botão direito e vir aqui mostrar mais opções, eu vou estar aparecendo... Não era isso, tenho que clicar nesse lugar aqui, mostrar mais opções, e agora ele está aparecendo o OpenGit GUI e o OpenGit Bash, tá bom? Se eu clicar o Git Bash, ele vai abrir como se fosse um prompt comando, só que nesse prompt comando a gente usa comandos Linux, tá bom? Em vez de comandos Windows lá do PowerShell, tá bom? Então você viu que eu digitei um ls aqui em vez de dir, mas o dir também funciona, tá bom? Que é o comando Windows. E o que mais aqui? Se eu digitar um git, agora ele vai trazer todas as informações do git para mim. Então, traz essa parte de ajuda aqui, mas a gente pode entrar pelo site também para fazer qualquer coisa aqui de ajuda, tá? O site tem bastante informação útil. E a outra coisa que eu quero mostrar é o Git GUI, tá bom? O Git GUI, ele é uma interface gráfica do Git e vai ser por aqui que a gente vai gerar nossa chave SSH depois, tá bom? Então, a gente consegue fazer algumas coisas aqui pela interface. Não utilizo ele. Eu utilizo só a parte do prompt. O único uso que ele tem para mim é nessa parte da chave SSH, que ele vai gerar uma chave SSH para a gente, tá bom? Mas isso a gente vai ver em outra aula, tudo bem? Então a aula de hoje é isso, a gente se vê na próxima aula.